Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, sou colunista e hoje é um dia de estreia, eu tô muito feliz. Esse é o A Que Pauta Chegamos, um podcast da Folha de São Paulo, para quem ainda se surpreende demais com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu tô aqui com o advogado e professor Tiago Amparo. Olá, Tati. Olá, internautas. E com o jornalista Fábio Zanini. Oi, pessoal. Tati, Tiago. E hoje nós vamos conversar sobre as relações cada vez mais tensas entre o governo e o Congresso, sobretudo a briga entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o responsável pela articulação política do governo, o ministro Alexandre Padilha. E também a gente vai falar sobre a aprovação nessa terça-feira da PEC das drogas no Senado. E vamos falar sobre os problemas na área da educação do presidente Lula, sobretudo da construção de creches e escolas, que elas seguem emperradas há mais de um ano, apesar dessa ser uma promessa muito importante da campanha do petista. Dentro da pauta internacional, será que Irã e Israel vão entrar em guerra? E por fim, para descontrair um pouco, porque foi só pauta pesada, eu vou perguntar aqui para o Tiago e para o Fábio, como será que a geração Z recebe clássicos como Sex and the City e o talentoso Ripley? Bom, apesar desse ser um resumão, agora a gente vai tentar aprofundar cada um desses temas. Quer dizer, o Fábio e o Tiago vão tentar aprofundar. Vamos começar. Bom, vamos começar com Lira e Padilha. Fábio, vamos ver se eu entendi o imbróglio todo. Chegou uma fofoca para o Arthur Lira de que o Padilha teria plantado uma notícia sobre o enfraquecimento do Lira na Câmara depois da derrota dele na votação que manteve o deputado Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a Marielle Franco, na prisão. E daí, a partir disso, o Lira chamou o ministro de incompetente e seu desafeto pessoal. Explica pra gente, Fábio, essa briga entre o Lira e o Padilha não é de agora, é? Não é de agora, mas ela vem esquentando. O que aconteceu, o que o Lira fez na semana passada foi o típico chilique. O chilique na política, muitas vezes ele é nos bastidores, as brigas ficam ali nos subterrâneos, as conversas. É raro você ver um piti, um autêntico piti de uma figura tão poderosa dado em público. Foi o que aconteceu com o Lira, nesse caso, contra o Padilha, o que é muito revelador. Por isso que foi tão importante, chamou tanto atenção. Não é tão comum assim, uma coisa tão explícita. O que está acontecendo é que o Lira está muito nervoso. Esse é o primeiro ponto. Ele é um presidente da Câmara muito poderoso, talvez o mais poderoso que a Câmara já teve desde Eduardo Cunha, de triste lembrança para petistas, obviamente. E ele está o café dele, como se fala em Brasília, o café está esfriando. Ele está terminando o mandato. Na verdade, ainda faltam muitos meses. Ele só vai sair da presidência da Câmara em fevereiro do ano que vem. Mas o processo sucessório dele já está antecipado. Já tem candidatos colocados. A própria base dele na Câmara, os aliados, estão se dividindo. Ele está vendo o poder escorrer dos seus dedos gradativamente. E ele teve essa derrota com a questão da prisão do Chiquinho Brazão. Ele atuou contra a manutenção dessa prisão, a prisão foi mantida, e ele descontou no Padilha. Até acho que com um certo exagero. Ele é um desafeto do Padilha há muito tempo, mas ali esse chilique que ele deu, essa agressividade toda, não é típica, mesmo sabendo que o Lira é um cara que tem um perfil autoritário, nervoso. Ele é uma pessoa até temida lá na Câmara, por esse estilo aí, mais direto, mais combativo. Fábio, qual que você acha que foi o gatilho para ele sair dessa normalidade? Assim? Eu não sei se teve muito gatilho, na verdade, não. Eu acho que ele foi uma reação muito emocional dele, muito irracional. O que é engraçado porque o Lira é um personagem bastante racional. Ele é um controlador, ele domina ali o plenário, ele controla verbas, controla cargos. A pauta também, né? A pauta, ele é muito... Ele tem esse perfil de planejar muito os passos que ele dá. E nesse caso, ele deu uma espinada, né? Ele deu uma espanada, melhor dizendo. Por tudo isso que eu disse um pouco, que ele está pressionado, ele está vendo o mandato dele terminando, ele não tem perspectiva real do que ele vai fazer. O Lira tem um problema político pessoal, que é a eleição de 2026. O Lira gostaria de se candidatar a senador por Alagoas, mas a situação em Alagoas para ele não é tão boa. Ele é uma espécie de um rei na Câmara dos Deputados, mas em Alagoas ele não tem esse poder todo. Alagoas é o estado dele. Ele disputa com a família Calheiros, de Renan Calheiros, do ministro Renan
filho. Então ele tem uma situação mais difícil lá, ele não sabe se vai conseguir se candidatar ao Senado e ser eleito ao Senado em 2026. Então ele também ir para o ministério do Lula, quer dizer, o que ele vai fazer depois que ele sair do cargo em 2025? Tudo isso está criando esse caldeirão para esse ataque de nervos, esse ataque de pelanca que o Lira teve e foi para cima do pobre, entre aspas, do Padilha. O Padilha é talvez um rival interno dele no governo, um desafeto, mas também não vejo esse dedo todo do Padilha no que aconteceu na Câmara. Acho que o Padilha acabou sendo usado um pouco como bode expiatório para o Lira. Talvez tenha uma questão também do lado do Padilha, né? Ele está sendo competente na articulação política, porque a gente tem visto o governo também deixar passar muitos PLs que depois precisa usar o poder de veto, né, do presidente para conseguir reverter, né? Como a gente viu a questão da saidinha de presos agora, né? Então eu fico pensando também em que medida é uma falha também da articulação política do governo na Câmara, né? O Padilha, assim, não é brincadeira quando se fala que ele tem o pior emprego do governo, né? Acho que o emprego dele é pior até do que do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda. Por enquanto, o dólar está subindo. Exato. É uma boa observação. Talvez semana que vem a gente mude um pouco a avaliação, mas nesse momento, esse é um governo, todo governo tem dificuldade no Congresso, né? Esse é um governo que conseguiu aprovar a agenda econômica, por exemplo, aprovou quase tudo que quis, né? Por isso que o Haddad até agora, eu estou dizendo que tem um Haddad até que está bem, razoavelmente. Foi muito bem sucedido, né, com a reforma tributária e, né, enfim. Exato. Então, nessas pautas econômicas, o governo até que não tem tido tantos problemas. O governo tem conseguido aprovar a sua agenda econômica. Em outros temas é que a dificuldade aumenta. Você falou da saidinha, né? Esse projeto que praticamente acaba com a saidinha. É um exemplo. A gente vai falar mais daqui a pouco sobre a PEC das drogas, né? A PEC que proíbe praticamente, proíbe, né? Totalmente ali a posse e porte de drogas em qualquer quantidade e por aí vai. Eu acho que o risco, aí voltando pro Lira, porque isso tudo se comunica, é que o Lira, antigamente tinha aquele personagem do Chico Anísio, Bento Carneiro, quem for mais velho vai lembrar, que falava, minha vingança será maligna. O Lira, ele vai se vingar, já está se vingando. O Lira, ele dará recados. Acho que a dúvida é se vai ser um rompimento total, como foi no caso do Eduardo Cunha. Eu acho que não, acho que o Lira é mais esperto do que isso, mas recados e retaliações vão ocorrer. A grande questão é se a pauta econômica vai ser preservada, porque nas saidinhas, por exemplo, temas ali talvez de reforma agrária, CPIs, o Lira vai certamente de alguma maneira retaliar. Mas a agenda econômica, se o Lira começar a criar problema, por exemplo, para a regulamentação da reforma tributária, que é o próximo grande tema econômico do Congresso, aí é problema para o governo. Aí essa fortaleza na área econômica, a área econômica está blindada até agora, relativamente pelo menos. O Lira pode começar a fazer furos nessa agenda econômica, pautas bomba. E o Bolsa Família? O Bolsa Família, por exemplo, tem essa ameaça de você suspender para quem invadir terra, por exemplo. Você pode estrangular financeiramente programas. Eu acho que o Bolsa Família, por enquanto, ele está blindado, por enquanto. Assim como outros programas centrais do governo. Mas se a situação começa a sair muito do controle, isso acaba trazendo furos para a articulação de um governo que já está vendo começarem dificuldades na própria área econômica, né? Como você disse. E também do Bolsa Família, acho que tem uma coisa que ninguém quer mexer no Bolsa Família, justamente porque é um programa que tem sucesso e também porque, do ponto de vista político, tem a vinculação muito direta com o governo federal, né? Que muitas vezes as políticas que as pessoas se importam mais é municipal, estadual e não federal, né? E também no ano eleitoral, né, de eleições municipais, talvez seja ainda mais difícil você conseguir passar algumas medidas econômicas que exigem consenso ou exigem um debate mais aprofundado, né? Mas, de fato, não parece, por enquanto, que ainda chegou nesse nível, né? O desafeto do Lira com relação ao governo. Por enquanto, a área econômica está preservada. Agora, a gente está vendo, como você falou agora há pouco, a gente está vivendo alguns dias muito tensos na economia. Dólar em alta, talvez a curva de juros já não caia tanto quanto se imaginava. Há questão de dúvida sobre o cumprimento das metas fiscais. O governo mexeu agora recentemente na meta fiscal do ano que vem. Há um certo afrouxamento, há uma certa desconfiança. Então, o Haddad queridinho da Faria Lima, né, queridinho do mercado, ele ainda tem muito dessa aura, mas começou a fazer sentido, talvez, que ele comece a ser questionado pelos agentes econômicos.
O Haddad vinha sendo a grande surpresa desse governo, né? O Haddad é o ponto forte do governo, não tem dúvida, né? Quando a gente fala de educação daqui a pouco, por exemplo, né? O governo queria fazer da área social essa grande vitrine, né? Lula sempre quis que o seu marco fosse a área social. Não está sendo a área econômica, né? Muito por mérito do Haddad e muito por problemas das outras áreas. Mas se a área econômica começa a fazer água, se a inflação começa a subir, se a atividade econômica começa a parar, o desemprego começa a subir, aí todo esse cenário que já é difícil para o Lula começa a piorar. Fábio, e o Arthur Lira também tem questões, né, com o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Explica um pouco pra gente. Como eu falei, o Arthur Lira ele é brigão, né? Ele tem esse perfil aí de polarizar. O Pacheco, presidente do Senado, também é um desafeto do Lira bem menor que o Padilha. Eu acho que o Lira pegou o Padilha para Cristo mesmo, isso aí não tem dúvida. O Pacheco tem um perfil, assim, muito advogadão, assim, sabe? Muito professor universitáriozão, sem nenhum tipo de... sem nenhum... É um elogio, você. Eu tô me sentindo ofendido. Inclusive, o Pacheco me segue no Twitter, não sei, eu não sei porquê, mas eu gosto disso. Professores se seguem, pois é. O Pacheco, ele tem um perfil jurídico, né? Ele, inclusive, já chegou a ser cotado para ir para o próprio Supremo Tribunal Federal em algum momento. Ele é muito ponderado, assim, no estilo, né? Mas ele está se mostrando uma pessoa muito incisiva na pauta do Senado, por exemplo, né? Ele é o principal patrocinador da PEC, da emenda contra as drogas, e ele vem fazendo um contraponto ao Arthur Lira. Mesmo com um jeitão mais mineirão dele, houve embates aí sobre tramitação de medida provisória, muitas vezes o Lira acha que o Pacheco preserva muito o Senado e deixa temas espinhosos com a Câmara. Então há problemas também na articulação entre os dois, mas menores. A questão complicada hoje mesmo é o Lira com o Padilha. Mas acho que tem um ponto importante que você falou sobre o estilo diferente do Pacheco, que tem a ver com o caso que a gente viu essa semana da aprovação da PEC das drogas no Senado. Porque, apesar desse estilo meio professoral, né, advogadão, como você mencionou, ele, na verdade, faz, né, medidas que são muito ruins, né? Então é aquela extrema-direita ou a direita que sabe usar garfo e faca, né? Talvez depois disso ele não vai mais me seguir no Twitter. Ele vai parar de seguir. Mas acho que tem alguns pontos aqui interessantes, né, quando a gente fala da PEC das drogas, né? Porque, primeiro que é uma droga em si, né? Em vários sentidos. Primeiro porque é uma reação ao STF, porque basicamente é uma reação ao julgamento que está acontecendo no STF, que fala sobre critérios objetivos, na verdade a falta de critérios objetivos de quem seria usuário e quem seria traficante. E o Senado reage dizendo, olha, mandando um sinal, né, falando, olha, o sistema político quer, na verdade, dizer que, como a população acha, que deveriam ser criminalizadas as drogas. E aí eles colocam na Constituição, na parte central da Constituição, que é o artigo 5º da Constituição, que é o artigo de direitos fundamentais, e coloca ali uma criminalização para porte e posse de drogas, independentemente da quantidade. Eu acho que são esses dois pontos que você falou, assim, só para fazer um parênteses. Essa pauta das drogas, ela é um combo. Por que isso progrediu agora? São dois motivos. Primeiro é peitar o Supremo. Reagir, dar um recado para o Supremo. Quer dizer, o Supremo estava querendo legislar, entre aspas, né, decidir sobre esse assunto. Há um processo, uma ação em curso no Supremo para definir quantos gramas de maconha é porte, quanto não é, quanto é tráfico, enfim. O Supremo está um pouco na linha de uma maior flexibilidade, que é uma linha que tem ocorrido em muitos países no mundo. Então esse é um ponto, né? O Senado quer preservar as suas prerrogativas. Não, quem cuida disso aí somos nós. Supremo fique na sua. Esse é um ponto. E acho que o segundo ponto é o ponto mais amplo, que é uma certa maioria conservadora mesmo que nós temos no Congresso hoje. E é para criminalizar pobre e preto também, né? É isso que é o que vai acontecer. Não? E uma maioria prática, mesmo, porque passou com uma maioria expressiva. Exato. Mas aí sobre esse primeiro ponto, eu discordo, no primeiro episódio a gente já discorda, mas eu discordo de que o STF estaria, na verdade, legislando, porque o problema central da questão de drogas é que ele está endereçando uma coisa que o próprio judiciário faz muito mal, que é o judiciário não estabelece, né, critérios objetivos, né, com relação à diferenciação em quem é usuário e quem é traficante. Uma das coisas que foi mencionada, inclusive, pelo próprio ministro Alexandre
Alexandre de Moraes, né, no caso no STF, ele diz o seguinte, né, o branco precisa estar com 80% a mais de maconha do que o preto e pardo para ser considerado traficante. Isso não é um número do nada, essa é de uma pesquisa da Associação Brasileira Jurimetria, que o Alexandre de Moraes utilizou no caso. Então, para dizer o seguinte, que como a lei não diferencia, né, da questão de quem é usuário e quem é traficante, obviamente, como a Tati falou, você tem mais pessoas pretas e pobres sendo qualificadas como traficante. Aí quem está escutando a gente pode pensar, mas no Brasil hoje já você não, se você for usuário, você não vai para prisão, né? O que é verdade, só que a diferenciação entre quem é usuário e quem é traficante também é muito nebulosa. Tem pesquisas que mostram que sequer tem informação da quantidade de drogas no processo. Então a pessoa é colocada como traficante sem saber exatamente qual a quantidade de drogas, etc. Só que a questão interessante é que o Senado, apesar do Pacheco, né, ser professoral, advogado, etc., eles não mexem não impede o julgamento do STF, porque eles não mexem na divisão entre usuário e traficante. Na verdade, eles reforçam e colocam na Constituição essa diferenciação. Então, depois da aprovação da PEC, que ainda precisa passar pela Câmara, se passar, não cai por terra o caso do STF, porque o STF ele continua falando sobre essa diferenciação que a PEC não derruba. Na verdade, ela só Mas reforça. o governo pode barrar? Não, o governo pode colocar os seus deputados, senadores agora já eram, né? Se bem que sempre pode votar para o Senado, se mudar na Câmara. Ele pode botar os seus deputados, a sua base, para trabalhar contra essa emenda. Curiosamente, vai depender muito agora da posição do próprio Lira. Quer dizer, agora a bola está com a Câmara. Mas para isso se virar uma emenda constitucional, tem que ser pautado. Tem que haver uma boa vontade do Arthur Lira. Até agora, para mim não está claro qual é o empenho que o Arthur Lira vai colocar nessa pauta, se ele vai realmente colocar para votar, e sendo que é uma pauta que nasceu no Senado, né? Aí voltamos a briga entre os dois também. Exato, é uma pauta, e é do Pacheco, é um projeto do Pacheco, Rodrigo Pacheco. Quer dizer, ele vai querer colocar essa azeitona na empada do Pacheco? Eu não sei. Precisa ver o que vai acontecer. E o que o governo pode fazer é tentar impedir, porque como é uma emenda, o governo não tem poder de veto, né? Então, se aprovou, aprovou, né? Ele não tem poder de veto, mas tem uma coisa interessante, né? Que pouca gente sabe, mas não é a lei que determina qual é a lista de entorpecentes. Na verdade, é um ato do executivo, né? E aí no Twitter, ontem estavam brincando, falando, seria legal essa ministra da Saúde, né? Que alguns dizem que não tá tão bem, mas que eu acho eu gosto muito dela, mas ela, imagina se ela editasse ali uma portaria retirando o cannabis da lista de entorpecentes. Acabaria totalmente com a vontade do Rodrigo Pacheco. Sabe o que eu tô lembrando? Daquele vídeo do Xandão numa plantação de maconha. Mas ele tá super antiproibicionista. Agora, ele mudou completamente. Ele era ministro da Justiça, né, do Michel Temer, e ele foi lá fazer algum auê ali, ele foi queimar, ou ele foi cortar maconha, não ele tá não é isso? Tipo um Highlander ali no meio do mato, eu vou exterminar, e depois, alguns anos depois, ele é o grande defensor da cannabis. Total, exato. Tiago, eu queria trazer aqui a pauta da educação agora, que o Lula não retomou, né, a construção de nenhuma das 3.783 obras de escolas e creches. Isso foi uma campanha petista bem forte, né, pela educação, uma das grandes bandeiras da campanha petista. E eu queria entender, por que você acha que ele não retomou? Isso é culpa de quem? Isso é complicação das prefeituras, da burocracia, má gestão? Tudo um pouco disso, um pouco de tudo isso, né? Um pouco de tudo isso. Na verdade, aqui, Tati, tem, claro, uma questão da burocracia, né? Da burocracia municipal, que é responsável por executar isso, né? Mas tem uma articulação, porque uma parte dessas prefeituras, né, são de aliados, né, do governo federal. Claro que poderia ter uma articulação melhor do governo federal, justamente para conseguir fazer com que essas obras andassem mais rápido, né? E sendo uma das prioridades do governo, e boa parte destas obras que estão paradas estão nas regiões norte e nordeste, né, e muitas dessas prefeituras, na verdade, são prefeituras de aliados, né, do governo federal, então tem uma preocupação de dificuldade de execução mesmo dessas atividades. Então eu acho que é um pouco culpa do governo federal, mas também da má articulação do governo federal em relação aos governos locais, muitos deles aliados ao governo federal. E assim, interessante como a educação não deslanchou por enquanto no governo Lula, né? É o que a gente falou um pouquinho antes. Como o governo Lula está tendo dificuldade com essas áreas sociais que deveriam ser as áreas simbólicas de um governo de esquerda, ainda mais de um governo de um homem como Lula.
Educação tem esse problema dessas obras, né? Aliás, uma reportagem da Folha que mostrou isso, que são obras até agora nenhuma retomada. Tem a greve nas universidades, né? Que a gente pode falar também um pouquinho. O governo está tentando fazer algumas coisas. Teve o projeto Pé de Meia, que é um projeto que parece interessante, de você fazer uma espécie de poupança para os alunos do ensino médio, mas ainda está muito no começo. Mas o fato é que a educação não deslanchou. Será que o Haddad tinha que estar na educação para deslanchar? Então, o Haddad é considerado aí, foi um bom ministro da educação, Sim. né? Mesmo desafetos entendem que foi um ministro que deixou sua marca, pelo menos, né? Aí você tira o Haddad da Fazenda e bota aquele também, aí né? desanda o outro lado. Exato. A saúde, muitos problemas, né? Estamos vendo aí. A Anísia, como você falou, era uma pessoa, uma técnica muito competente, uma acadêmica também muito preparada, mas tem problemas de gestão ali sérios, né? Preparação para a epidemia de dengue, tem uma série de questões ali. Ela também está sendo muito atacada pelo Centrão, né? Então, mas o fato é que por um motivo ou por outro, por culpa dela ou não tão culpa dela, o fato é que a saúde também não deslanchou. Acho que você não tá gostando de acadêmicos, Fábio. Hoje ele Acho que você não gosta de acadêmicos. Não, mas eu tô elogiando os acadêmicos. Quando eu falei do Pacheco, quando eu chamei de professorzão, é um elogio. É um elogio, Não pareceu, mas é um elogio. Mas acho que só tem um ponto interessante que também saiu numa matéria da Folha, que é sobre a estrutura, na verdade, desigual, né, das escolas, porque não é só o atraso, nesse caso específico, né, dessas quase 4.000 escolas, da infraestrutura, mas também a gente olhar que é algo estrutural no Brasil, né, falando em estrutura. Como a gente olha, por exemplo, das escolas públicas, né, com a maioria de estudantes negros, foi um relatório do Observatório da Branquitude, que foi publicado na Folha, mostrou que as escolas que têm maioria de estudantes negros têm piores condições de estrutura mesmo, né, o que mostra, de fato, que tem uma desigualdade, né, regional, de classe, racial, que mostra os extremos, né, para usar ali o nome de um livro que saiu agora, né, do Pedro Neri, de extremos da desigualdade do Brasil. E acho que a questão das escolas é fundamental com relação a isso. Então tem um racismo educacional, além do racismo ambiental, né? Total. E por que vocês acham que o Lula não está dando nenhuma resposta muito eficiente para essas paralisações? Olha, não tem o que falar. Eu não vi o Lula falando, mas eu vi o ministro falando, né, o Camilo Santana, e eu achei uma frase dele, achei maravilhosa, entre aspas, a frase dele, né? Ainda mais sendo que o ministro do PT, ele foi governador do Ceará, e ele fala assim, ele mesmo que deu uma bronca nos grevistas, que ele fala assim, greve para mim é quando não há mais diálogo, quando acabou a negociação, aí você pode ter greve. Quer dizer, ele está dizendo que... Está em processo. Se você está conversando, né, isso basta. Quando na verdade, o movimento grevista, ele é um direito constitucional e você faz a greve quando o resultado não está chegando para você. O direito à greve, você pode até discutir o mérito da greve, né, o que as pessoas estão pedindo, mas o fato é que dizer que não pode ter greve porque está tendo conversa, vai falar isso pro Lula dos anos 70, que imagina se o general Figueiredo ou o general Geisel dissesse pro Lula em 78, 79, olha, não faça greve porque a gente vai conversar aqui, né? Mas vocês não acham que a gente está culpando só o Lula e não tem uma burocracia dessas prefeituras, não tem também uma... que nesse caso são institutos federais, né? Universidades e institutos federais. Só para ter uma noção tanto da demanda quanto da extensão, né, do que a gente está falando, a gente tem até agora, né, até a última terça-feira, a greve alcançou 24 universidades e institutos federais. A principal demanda deles, né, é um reajuste salarial de 22%, a dividida em 3 parcelas, segundo a matéria que a Folha publicou. E quando a gente vai olhar do contexto de apoio às universidades, tem vários problemas, né, como já teve artigo, né, em revista internacional de acadêmicos brasileiros reclamando de corte de pesquisas do CNPq, uma falta de incentivo, especialmente para os locais, para as unidades, né, de universitárias e institutos de pesquisa que produzem melhor, né, a ciência no Brasil. A gente tem uma defasagem enorme, né, do salário de profissionais no Brasil da educação, de professores, né, universitários. Eu, pessoalmente, toda vez eu me assusto quando eu abro um edital de professor universitário que pede numa superqualificação, doutorado completo, etc., e o salário é ínfimo, né? Então a gente tem falta uma política efetiva de conseguir valorização dessas carreiras, e aqui a gente está falando, né, como muitas vezes a gente fala sobre funcionalismo público no sentido de, tem super salários, algo assim, especialmente quando a gente fala do judiciário, né, recentemente
Ministério Público, né? Recentemente teve uma matéria sobre a corte, né, máxima ali da justiça militar, né, que tem poucos casos e recebe muito, mas aqui a gente está falando de um outro contexto, né, a gente está falando de valorização da ciência, de uma defasagem salarial de há muito tempo, né. E tem uma questão macro que dificulta tudo isso, que é um foco de tensão permanente no governo, inclusive com o PT, que tudo está subordinado à restrição orçamentária, à meta fiscal que o Haddad colocou, que até ele flexibilizou um pouco, mas que ainda é uma meta fiscal muito justa de zerar o déficit, de ter pequenos superávites a partir de 25, 26, mas o fato é que para você conseguir isso, né, e você tem pressões de gastos de todos os lados, tem projetos que brotam na Câmara o tempo todo, tem programa para isso. Mas boa parte desse dinheiro era para educação, né? Deveria ser, pois é. Não era? Não é? Deveria, assim, não, você tem, por exemplo, projeto para de cultura, para área de eventos, você tem dinheiro para emendas, você tem todo tipo de pressão orçamentária que surge e que acaba dificultando que seja alcançada essa meta fiscal que o governo colocou. E o fato é que o Lula, ele está chancelando o Haddad nessa busca pelo equilíbrio, pela chamada austeridade fiscal, né? Pelo chamado equilíbrio fiscal. Só que ao você fazer isso, você tem que comprimir gastos. E aí a educação acaba pagando o pato. Pelo muita Lula, ciência. ele furava, né, o teto, O Lula furaria facilmente. Feliz, né? Mas ele sabe que ele não pode fazer isso, né? Ele sabe que se houver um descontrole fiscal, aí, enfim, os mercados pedem controle, a inflação pode voltar, e aí tudo desanda. Tiago, e trazer os cérebros, você estava falando dos acadêmicos, trazer os cérebros que fugiram do país, tem essa proposta, ela foi super criticada. Então, quando a gente olha à primeira vista, né, a gente pensa, nossa, é importante efetivamente trazer, né, de volta as pessoas, né, os cérebros que fugiram, né? Eu adoro essa metáfora é maravilhosa. Mas falando sério, Tati, tem uma questão que o CNPq, né, ele falou que está investindo mais de quase 2 bilhões, né, 1,7 bilhão em bolsas no Brasil, justamente para trazer pesquisadores brasileiros, né, que estão atuando fora do Brasil. Aqui tem 2 problemas, né? Primeiro que no Brasil, e essa foi a crítica de muitos acadêmicos, é de que no Brasil a gente tem um alto desemprego, né, de pessoas com pós-graduação. Então a gente tem ali de mestres e doutores empregados no Brasil, está em torno, e essa é uma pesquisa de 2019, está em torno de 25%. Ou em subempregos, né? Os subempregos, exatamente. E que aumentou muito, inclusive, na pandemia e depois da pandemia, né? Que um professor dava aula para 4 turmas, agora dão online para 200 pessoas, né? Além disso, tem a questão de pensar por que a gente vai fazer essa transferência de bolsa, sendo que uma pessoa que está num outro país, ela não vai vir para o Brasil com uma precariedade de uma bolsa que pode acabar rapidamente, né, ou com corte de gastos, etc. Então, tem questões sobre se é duradoura mesmo essa política e também se é o melhor gasto, considerando que você tem um alto número de pessoas com pós-graduação que estão desemparegadas no Brasil. Por que você não foi, Thiago? Eu fui e voltei, né? Você teve convites, você teve muitos convites. Por que você voltou? Por que eu voltei, Você quer defender o Brasil? Não, eu gosto do meu emprego. Não, mas eu acho que eu tenho um pouco de culpa pequena burguesa de ter feito doutorado fora, e aí durante 4 anos a única coisa que eu tinha, muito entre aspas, que é trabalho, mas a única coisa que eu tinha pra fazer era ir pro café e ler e estudar, e eu adorei fazer isso. Você ficou foi com na Hungria, 4 culpa anos. burguesa, olha só. Mas era a Hungria pré-Orbán, né? Ou era Orbán? No comecinho do Orbán. Eu trouxe o Orbán, assim. O Orbán ainda era light. Ainda era light. Só tem culpa burguesa quem nasce pobre. O burguês não tem culpa burguesa. Você sempre gosta de falar que você é da Zona Leste, né? Que você tem culpa burguesa. Eu sou de Osasco, burguesa, então, tamo junto. Então agora é o momento em que daremos um intervalo para entrar uma trilha. Vamos lá. Bom, pauta muito séria e tensa aqui. No último final de semana, o Irã atacou Israel numa represália a um bombardeio que ocorreu no anexo consular da embaixada do Irã na Síria. Tiago, o que esses dias seguintes ao ataque indicaram? Então, Tati, parece que a gente acorda todo dia pensando se vai ter a Terceira Guerra Mundial, né? Uhum. Eu comentei com um amigo meu que eu ia gravar o podcast e ele perguntou se tinha esse tema, ele falou, vocês vão falar da Terceira Guerra Mundial? Mas não é o caso, né? Eu acho que aqui a gente tem que entender primeiro o que aconteceu, né? Qual a ordem dos fatores. Primeiro a gente tem
o Estado de Israel, né, como você falou, atacando um prédio, né, anexo ali ao complexo de embaixadas na Síria, né, e esse prédio ali onde abrigava oficiais do Irã, né, as mortes foram de militares. Então, a justificativa de Israel é de que seria um alvo militar, embora as embaixadas sejam invioláveis, então elas são alvos civis, não poderiam ser atacados. E aí, isso foi no começo do mês, e depois, 12, 13 dias depois, durante o último final de semana, a gente teve o ataque do Irã com relação a Israel. E foi interessante também para mostrar como os tempos atuais estão, né? Porque a gente soube que os drones foram lançados e demorou algumas horas para poder chegar, né? Engraçado não é a palavra, né? Mas foi um ataque quase como um acordo de cavalheiros, esse ataque, né? O Irã dizendo, olha, quase dizendo assim, gente, eu preciso atacar, eu preciso responder, então eu vou lançar meus mísseis aqui. E aí, cobertura dos mísseis viajando, eu nunca vi isso na televisão. Avisaram, né? Olha, daqui a algumas horas, os mísseis estão a caminho, sabe? Como se fosse, sei lá, tocha olímpica tá chegando, uma coisa assim. Aí os mísseis chegam, mas Israel já tá preparado, então já consegue interceptar. Mas o Irã diz que retaliou, Israel diz que conseguiu se defender e vida que segue. O que é essa ofensiva diplomática de Israel? Assim, eu acho que uma coisa que ajuda a não haver a Terceira Guerra Mundial, pelo menos não nesse fronte, né? Tem outros, né? Tem Ucrânia e Rússia, que isso fica para outro dia. Mas uma coisa que, entre aspas, colabora para isso é que nenhum dos dois lados tem interesse, nem Israel, nem o Irã, tem interesse em uma escalada total dessa guerra. Porque o Irã, embora tenha um poder militar considerável, é um país que tem uma situação econômica, política muito frágil. É um país muito conturbado, o regime dos ayatolás tem muita contestação interna, toda hora tem protesto, tem manifestação, a economia vai muito mal. Então, para o Irã, o que interessa é fazer esses ataques pontuais, geralmente pelo que se chama de proxies, né, que são seus aliados ali no Líbano, na Síria, no Iêmen, que ficam lançando seus foguetes contra Israel, mas de uma maneira controlada. Enquanto isso, o Irã se arvora de o grande resistente, digamos assim, a entidade judaica demoníaca. Mas o exército deles é gigante, É grande, né? é gigante, mas não é tão tecnológico e tem tanto poderio militar. Não tem tanto equipamento. Não tem. Israel é um exército muito mais poderoso. E no caso de Israel, também não há um interesse em uma guerra total com o Irã. Para Israel e mais especificamente para o governo de Israel, o governo Netanyahu, há interesse em manter essa situação de guerra, tensão permanente, porque isso justifica manter a ofensiva em Gaza, isso justifica não ter novas eleições, porque Netanyahu hoje sabe que se houvesse eleições ele perderia, ele é muito contestado, então essa situação de tensão permanente, de sofrer ataques, o ajuda a se manter no poder, então há um interesse mútuo de não haver essa escalada e quando é preciso algum tipo de retaliação, é quase, entre aspas, é um termo inapropriado, mas uma espécie de acordo de cavalheiros, né? Agora, isso é brincar com fogo, né? Porque numa dessa, você perde o controle. Não, mas eu acho que tem uma questão aqui que é importante, queria ressaltar o que você falou, Zanini, que é com relação ao caráter coreografado da defensiva, né, do ataque e depois do contra-ataque. Porque quando a gente teve o ataque no final de semana, Israel já sabia, né, provavelmente que conseguiria interceptar a grande maioria, né, quase todos, né, os drones que vieram do Irã, né? Ou seja, essa ideia de que ele precisava reagir de alguma forma o Irã para poder mostrar internamente e externamente que tem um poder. Eu acho que a leitura sobre o Irã foi errático, que loucura de fazer. Não foi loucura, eu acho que foi muito arquitetado friamente, olha, precisamos fazer uma demonstração de força internamente e externamente. Já sabia, né, que seria interceptado, o alvo não era exatamente alcançar Israel no sentido de destruir, né, a população civil. Então tem esse caráter arquitetado que eu acho que é importante, né? Como já aconteceu em outros momentos, por exemplo, quando teve há alguns anos o ataque dos Estados Unidos com o general iraniano Soleimani no Iraque, logo em seguida depois o Irã atacou uma base, né, onde tinha militares americanos fora do país. Ou seja, essa ataque contra ataque, né, que tem muito a ver com essa lógica de autodefesa, que é permitido direito internacional, tá aqui, né? Mas eu gostei muito do texto do João Paulo Charlot, na Folha, que fala, que ele definiu bem, que ele falou assim, o Irã e Israel, ambos, né, distorcem o direito de defesa para justificar uma espiral de vingança, né? Porque a ideia do direito de defesa era para parar um ataque que está acontecendo, ou que está muito iminente de acontecer. Não é para ficar num direito geral de retaliação, um retalha contra o outro e tal.
E o jeito que tá é mais com essa lógica de vingança, mas no sentido de, não com algo passional, ou errático, ou louco, algo nesse sentido, mas é realmente friamente calculado, no sentido de pensar ataques e contra-ataques para suas audiências, não só externas, mas principalmente internas, né, como você falou. E vocês chegaram a ver a nota do Itamaraty? Como é que foi a repercussão disso? A nota do Itamaraty, ela foi muito criticada, né? O Itamaraty soltou uma nota em que o Ministério não condena claramente o ataque do Irã. É uma nota mais na linha de expressando grave preocupação com a escalada. E aí, evidentemente, houve uma reação muito grande da comunidade judaica brasileira, e sem falar da oposição, né? Aí a oposição está no papel dela, de dizer que a nota era uma nota muito tímida, né? Muito em cima do muro, né? O Itamaraty estava muito cauteloso, entre aspas, ao condenar o que eram mísseis indo de um lado para o outro. Houve depois quase que uma meia-culpa do Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, no dia seguinte, inclusive num evento com a chanceler argentina, em Brasília, em que ele fala, olha, naquele momento eram as informações que tínhamos e não tínhamos a extensão da gravidade do que tinha acontecido. Ele quase que reconhece que deveria ter sido uma nota um pouco mais dura. Mas o fato é que isso, no contexto das relações Brasil-Israel nesse momento, e Brasil e governo Lula e comunidade judaica, não ajuda nada, né? Piora, né? O problema todo é que se o contexto das relações estivesse mais favorável, poderia haver algum tipo de entendimento, compreensão, mas o fato é que as relações estão péssimas. Desde que o Lula comparou ali os ataques em Gaza ao genocídio de judeus na Segunda Guerra Mundial, e aí houve reprimendas de Israel para o Brasil e troca de agressões verbais e tudo mais. A gente sabe que o governo Lula tem, historicamente, o PT se é de uma posição mais pró-Palestina do que governos de direita como o do Bolsonaro, então o clima já é bem ruim. E aí vem essa nota meio em cima do muro, piora a situação. Eu não sei como é que essa situação do governo Lula com a comunidade judaica vai se resolver. Não vislumbro nenhuma... Você vê alguma possibilidade da coisa melhorar, Thiago? Então, eu discordo daqueles... Não, acho que só tem uma coisa que talvez vai virar um meme nesse programa, eu discordo. Mas acho que tem uma coisa aqui que é interessante, não de discordar, mas acho que de olhar por um outro lado, né? Eu acho que... Eu concordo com o chanceler de que provavelmente eram as informações que a gente tinha na mesa naquele momento, né? E que não é de interesse nacional do Brasil de cravar alguma coisa ali na hora. Claro que ele poderia ter, por exemplo, condenado, né? Falar, olha, uma violação do direito internacional, mas eu acho que ele não quis se indispor, né? Eu lembro uma vez de uma embaixadora que me disse assim que diplomata não é juiz, né, no sentido de que não precisa ficar cravando toda hora sobre um determinado resultado ou determinada decisão, como se fosse uma decisão judicial, condenando ou não condenando, né? E muitas vezes, por trás de uma linguagem aparentemente neutra, diplomática, você tem muita coisa embaixo disso, né? O simples fato de você ter lançado uma nota enquanto estava acontecendo ainda, e naquele calor do momento, isso pode indicar que, olha, o Brasil está olhando, mas com toda aquela, né, luva ali, para que não seja uma linguagem muito usada por nenhum dos dois lados, né? Uma observação só que eu faria, no caso do chanceler brasileiro, do governo brasileiro, é que eu acho que ali foi uma oportunidade perdida que o Brasil teve de fazer um aceno a Israel nesse momento. Quer dizer, a relação está péssima, né? Brasil, Israel, Brasil, comunidade judaica e tudo mais. Esse caso específico desse ataque iraniano a Israel era uma situação, entre aspas, mais fácil do governo brasileiro condenar o que é um ataque, né? São mísseis ou foguetes sendo lançados de um país para o outro, que não é nada agradável. Mas daí então, o Lula cria um problema com a militância, não sei. Criaria um problema com a militância, é verdade, mas seria uma oportunidade, entre aspas, mais fácil, menos polêmica, do Mauro Vieira, do Brasil, tentar melhorar um pouco a relação com Israel ao condenar esse ataque, porque é um ataque, ponto final. Tem vários motivos, já falamos aqui, mas um ataque é um ataque. E acho que essa oportunidade passou, foi perdida, né? Eu acho que, sim, olhando para a partir dessa perspectiva, poderia ser, né, uma vitória fácil, né, do governo brasileiro nessa sinalização. De outro lado, né, porque isso não se confunde com a outra posição do Brasil, né, com relação a Gaza, e acho que as críticas do Brasil com relação à atuação do exército israelense em Gaza são muito críticas. E também acho que a gente toma cuidado de separar o que é, por exemplo, uma condenação ou uma defesa do Estado de Israel com relação
a comunidade judaica. A própria comunidade judaica, ela é diversa entre si, né? De que alguns apoiam o governo de Israel, outros não apoiam, né? E isso basta ver as manifestações que a gente tem visto, não só no Brasil, mas tem manifestações grandes, né, acontecendo nos Estados Unidos recentemente, mesmo na Europa. Então, acho que existe uma coisa, a atuação do Brasil com relação a Irã e Israel, e o Brasil tem uma política também de ter uma conversa com o Irã, né? Não quer ter confrontamento nesse sentido. E a questão de Gaza, que acho que aí as críticas são legítimas do contexto brasileiro. Bom, acho que a gente está precisando de uma pauta mais leve, um momento cultura e dicas. Então eu vou trazer aqui o quê? Depois de tanta desgraça, vou trazer um Sex and the City pra gente, que acabou de entrar na Netflix. Eu via. E você via? Você assistia, Fábio? Somos da mesma geração, via. Você via? Você via, Thiago? Eu não sou da mesma geração, não sei se vocês Você é mais jovem. Tá eu não bom. tenho 40 anos ainda. Eu vi uma matéria no New York Times, que a Folha traduziu e publicou essa semana, tentando entender o que a geração Z vai achar do Sex and the City. E o resultado foi que a geração Z está desinteressada e chocada. A geração Z é a que nasceu quando? Entre 90 e 2010. Então é uma galera que tem 30 anos. Tem 25, 30. Tem de 15 a 30. É a partir de 95. Você tem de 15 a 30. É a Sub-30. geração sub-30. Isso, melhor assim. Então eles ficaram, a galerinha ficou desinteressada e chocada. E aí eu fui lembrar, né, como que eu me sentia ali quando eu assistia com 20 anos. Eu achava que era uma série super feminista, libertária, ousada. Achava super legal todo aquele glamour, né, da mulher que leva um fora e dá a volta por cima. E que busca um amor, sem ter vergonha de dizer isso, mas que busca um amor e sofre em movimento, né? Não deixa de se divertir com os rapazes errados, se diverte com as amigas. Acho que foi uma série importante, transformadora em vários aspectos. Mais recentemente eu fui rever e eu também fiquei, eu não sou uma geração Z, mas eu fiquei bastante incomodada. Mas só posso fazer uma pergunta? Sim. Você quando via na flor da idade, digamos Sim. assim, você também Você falou que ela não está na flor da idade? Nos meus early 20. Early 20s. Você tinha críticas? Ou você Não achava tinha. incrível, Eu maravilhoso, perfeito? Eu achava tudo incrível. Até elas colocarem vestido de casamento para ir até a padaria, eu achava, nada me incomodava. Mas aí eu fui ver e agora a gente está com um olhar muito mais apurado para relações tóxicas, né? Tinha muito episódio que elas deixavam bem claro que elas estavam afim de ir atrás de homem rico. Tinha muita coisa fútil. Tem um episódio que eu revi recentemente que eu fiquei chocada, assim, porque elas falam, vamos naquele bar novo, porque o Donald Trump tá sempre lá. E ele é o milionário do momento. Então, elas vão num restaurante ou num bar para ver se elas encontram o Donald Trump. Isso faz 20 anos. Faz 20 o Trump, anos. Então, devia ter 57, 58. Era um... E ele sempre foi ruim, né? Só pra deixar claro. Já era feio já era ruim. E babaca. E fascista. Ruim como personalidade? Não, como personalidade. Tem aquela série... Você sabe que ele era menos ruim do que ele é hoje, né? Visto assim, o Donald Trump era um democrata, né? Democrata do Partido Democrata. Não, sim, democrata mas tô falando, por exemplo, tem aquele seriado... tentando trazer um Sex and the City, vocês voltam pra Não, mas desculpa, vou parar. Não, é só um ponto que tem... Mas é que o Trump... Tem a série Olhos que Condenam, né? Que fala sobre os jovens negros que foram presos ali num parque nos Estados Unidos. E uma das pessoas que mobiliza pra prisão deles é o Donald Trump. Na sua juventude. Olha lá. Mas eu queria fazer uma crítica à Folha de São Paulo, porque a Carrie Bradshaw, ela vivia com sapatos caríssimos, Manolo Blahnik, sei lá como é que chamava, e ela era apenas uma colunista de jornal. Você vê? E eu tô sempre com o meu All-Star, não posso comprar sapatos caríssimos, então fica aí uma crítica à Folha. Mas fale por você, Tati, eu sou Afropate, eu vim com uma bolsa Burberry, não sei. A Afropate é muito bom. Mas você diria que Sex and the City envelheceu mal, então, você acha? Acho que sim. E agora, mais recente também, eu fui ver na HBO o And Just Like That, que são elas já com a idade de agora. Menos uma, né? Menos uma que brigou ali com Samantha, todo mundo, né? Que brigou com todo mundo, que é a Samantha. O que você achou da nova? Então, como eu tenho uma nostalgia, eu vi todos os episódios, eu fico feliz só de olhar pra elas, porque sei lá, é uma coisa... É tipo aquela amiga do colégio que você vai nos aniversários, você não tem mais nada a ver com ela, mas você tem amor porque durante 10, 15 anos da sua vida ela foi importante, mas daí você encontra
E ela, sei lá, ela Mas- defende coisas bizarras, será ela é que- anti-vax. Será que é justo a gente ver julgar Sex and the City de 20 anos atrás aos olhos de hoje? Porque, tentando filosofar um pouco aqui, dando uma de acadêmico. Não, mas é o anacronismo, né? Por exemplo, eu acho que existia... Quando que foi feito o É Sex and the City? Há 20 anos atrás. Há 20 anos, né? Então, começo dos anos 2000, né? Isso. No começo dos anos 2000 já existiam pessoas negras em Nova York, mas no Elas Sex and não the City não aparecem. tinha. Eu acho que não tinha uma única pessoa negra. E aí no Just Like That tem. Sim. Só que assim, é a pessoa negra que é... Sim. Ela claramente é da tá ali cota. no lugar de cota. E eles não Cota. entenderam ainda a questão de interseccionalidade, no sentido assim, também podem ter pessoas... Aí eles colocam uma pessoa negra ou poucas pessoas Uma negras, pessoa duas, que são... que na verdade representam todo mundo, e é uma pessoa muito rica. Então, é a armadilha, eu acho que da representatividade, que é assim, você tem uma única pessoa que representa todo o grupo, né? Por exemplo, no Just Like That tem uma pessoa não binária, né? Que ela representa... ela representa todo o grupo. Todo o grupo. É. E aí, eu lembro, por exemplo, de um outro seriado, que é Amanhãs de Setembro, com a Lineker, que é só uma pessoa trans vivendo a vida, né? Só isso. Sim. Então, que claro, passa Tem as todas as coisas, questões. todas as questões, mas não é só sobre isso. Enquanto que o Just Like That, eu falo assim, a gente precisa falar sobre esses temas que estão difíceis aí. Então, vamos botar uma pessoa, e aí todas as questões, a vida inteira dela, tudo que ela fala, todas as linhas, todas Vamos as falas enfiar dela... toda a militância nesse único personagem. Exatamente, que eu acho que é um Sim. pouco reducionista, né? Que é a falta de pensar pessoas na sua complexidade, eu acho. E já que a gente está falando de clássicos versus olhares mais atuais, na Netflix também estreou a série Ripley, que é uma adaptação mais recente da obra O Talentoso Ripley, que já teve várias adaptações, a mais famosa que eu lembro é com Matt Damon. O Ripley é lindamente protagonizado pelo Andrew Scott, que eu e o Thiago gostamos muito, conhecido como o Padre Gato da Fleabag. Ele deu uma entrevista um dia falando assim, olha, eu gosto muito das fãs, né, do Fleabag, mas superem o padre. Superem assim, o padre, chega, já deu. Ele tá no All of Us Strangers também, que é um dos filmes mais lindos que eu já vi. E, bom, o Thiago tá assistindo o Ripley, eu ainda não comecei. O que você tá achando? Eu amei, eu assisti tudo já. A fotografia é maravilhosa, é realmente muito, muito, muito bonito. O ator tá excelente, fantástico, porque ele tem essa cara meio misteriosa, enigmática. Ele faz um sociopata muito bem. Então você passa a gostar do sociopata, né? E torcer por ele, né? Tem uma hora que meu marido falou assim, a gente tá torcendo pra ele mesmo. E também eu acho que é interessante a gente olhar. Então a fotografia é linda, é todo em preto e branco. E eu não sabia, mas eu fui pesquisar, e também a Luciana Coelho da Folha fez um artigo sobre isso que eu achei interessante, que ela vai falar que as histórias, né, do Ripley, que também é do Talentoso Ripley, né, que o Matt Damon e esse, é da escritora Patricia Highsmith, que são 5 livros, né, do Ripley. E, inclusive, ela escreveu aquele que depois virou um filme, o Carol, que é sobre um romance entre duas mulheres. E o roteirista dessa série é o mesmo roteirista da Lista de Schindler. Então, assim, tem uma beleza, né? E aí, o que a Luciana Coelho fala, que também é como na Lista de Schindler, ele traz nesses heróis que são um pouco solitários, né? E ele fala muito sobre isso, ou anti-heróis, né? No caso do Ripley. Eu achei muito bonito, e é um prazer assistir, assim, e o ator tá absolutamente maravilhoso. Bom, esse foi o A Que Pauta Chegamos, um podcast da Folha, a sua dose semanal de desespero com pitadas de alívio cômico. Eu agradeço você ter ficado com a gente até o finalzinho. Se você gostou do programa, segue lá na sua plataforma favorita para não perder os próximos episódios e até semana que vem. Até. Tchau. Nos siga, mesmo os que não gostaram, me sigam. Então eu vou falar de novo. Você não falou o que você é, Tati. Não, eu sou a Tati Bernardi. Tati Bernardi se basta, entendeu? Você é uma Ela é a marca, Tati você é Bernardi. a marca, entendeu? Quer que eu Caetano, fale? você é o Caetano, Ah, entendeu? querido.